mundo já sabe que o Gon e o Killua voltaram a aparecer depois de mais de 10 anos. Só que quase ninguém está fazendo a pergunta certa. Qual vai ser o papel desses dois a partir de agora? E a verdade é que o fim do arco de sucessão é apenas o começo, e tudo que o Gon e o Killua irão fazer agora será apenas a preparação para o que vem a seguir. O Kurapika passou o arco inteiro trabalhando para a Rainha 8, protegendo o bebê que todo mundo conhece como Wobble. Só que tem um detalhe que muda completamente o tamanho do problema. O bebê que o Kurapika protege dentro do quarto não é o verdadeiro 14º príncipe. O Wobble real teria participado da cerimônia da urna, mas possivelmente foi retirado e escondido antes do navio zarpar, o que deixa em aberto se a maldição do Beyond Netero consegue ou não alcançar essa criança, mesmo estando fora do navio. Além disso, aparentemente a Rainha 8 não sabe onde o seu filho está, e isso funciona ao mesmo tempo como proteção e como armadilha. Afinal, se ela não sabe, não pode ser forçada a revelar, mas também não consegue agir caso o bebê real esteja em perigo. Isso era o que a gente achava até agora. Porém, pelo que a gente viu durante o último capítulo, existe grande chance dela ter uma maneira de contactar alguém que saiba onde a criança está. Diante disso, é justamente dentro dessa conversa que o Kurapika chega ao limite do que consegue resolver sozinho e diz que pode ajudar a rainha a resolver o problema, pois existem duas pessoas que ele confia mais do que ele confia em si próprio. Nesse momento ele não invoca o Gon e o Killua como se fossem armas ou peças de um quebra-cabeça. Ele fala dos dois como amigos depois de um arco inteiro sustentado em lógica, contratos, blefs e redes de espionagem. É exatamente essa mudança de registro de estratégia fria para confiança pessoal que convence a 8 a confiar nele. Diante disso, eu já preciso dizer pra vocês sem medo que a leitura mais rasa desse retorno seria tratar isso como fanservice, como tem gente dizendo. Como assim, por exemplo, os protagonistas originais voltando só pra agradar quem cresceu com a série. Cara, isso vai contra tudo que a gente viu até agora. A estrutura do arco sugere algo completamente diferente. A Guerra de Sucessão sempre foi dividida entre o que acontece dentro do Black Whale e o que acontece fora dele. E até agora, o Kurapika só conseguia controlar de forma parcial a parte de dentro. Então, a partir disso, se o verdadeiro Wobble está em algum lugar do mundo exterior, ele precisa de agentes livres da política de Kakin, sem vínculo com nenhuma facção do navio, fortes o suficientes para lidar com qualquer ameaça e confiáveis o bastante para receber uma missão dessa importância sem questionar o próprio Kurapika. Ou seja, o Gon e o Killua preenchem exatamente esse tipo de perfil. Eles não pertencem a nenhuma corte, não respondem a nenhum príncipe e carregam um histórico inteiro de proteger inocentes, mesmo quando isso custa muito caro. E galera, isso cria duas frentes narrativas rodando ao mesmo tempo. Dentro do navio, o Kurapika sustentando sozinho os acontecimentos envolvendo príncipes, máfias, trupe fantasma, Hisoka e a lei marcial do príncipe Benjamin, e fora dele, o Gon e o Killua abrindo uma missão paralela que pode decidir o destino da própria sucessão sem depender de nenhuma luta dentro do navio. Pessoal, desde Yorick New, o Kurapika tenta se manter isolado emocionalmente, porque sabe, melhor do que qualquer outro personagem, que a amizade pode enfraquecer a sua vingança. Ele constrói o próprio arco inteiro em cima de controle. Aulas de nem calculadas, redes de informação, contratos vinculantes, ameaça medida com precisão cirúrgica. E é justamente no momento mais crítico, quando a lógica sozinha já não é suficiente para resolver a situação, que ele recorre ao próprio oposto disso. Pessoas em quem ele confia mais do que a si próprio. Isso funciona quase como uma conclusão emocional do próprio arco do Kurapika sem encerrar a jornada dele. A ferida que ele carrega desde o massacre do clã Curta sempre foi tratada dentro da obra como algo perigosamente parecido com o caminho que o Crollo escolheu depois da morte da Sarasa. Inclusive, o Bill já observa durante esse capítulo que existe algo em comum entre o Kurapika e certos tipos de vilões. Quando ele coloca algo na cabeça, ele vai até o fim, custe o que custar. O Gon já experimentou essa mesma determinação levada ao extremo contra Pitou e quase se destruiu por completo no processo. Ou seja, colocar o Gon de volta ao lado do Kurapika justamente agora aproxima os dois personagens que já flertaram com o mesmo abismo, um ainda na beira dele e o outro já tendo caído e voltado diferente. Dito isso, existe um paralelo estruturado entre o Crollo, o Kurapika e o Gon que ajuda a entender por que esse retorno importa tanto para o próprio equilíbrio emocional da história. O Crollo perdeu a Sarasa na cidade Meteoro e transformou a própria dor em performance criminosa organizada, criando a trupe como resposta. O Kurapika perdeu o clã inteiro e transformou a dor em vingança metódica, disciplinada, quase administrativa. E o Gon, quando achou que perdeu o Kite, transformou a dor em autodestruição, indo tão longe contra Pitou que quase deixou de existir enquanto pessoa. O Crollo é, dentro dessa leitura, o que o Kurapika poderia ter se tornado sem os laços que ele insiste em manter à distância. Já o Gon sabe, na própria pele, o preço exato de perder a si mesmo em nome de um único objetivo. A presença dele ao lado do Kurapika nesse momento específico da guerra funciona como lembrete vivo que ainda existem pessoas capazes de puxá-lo de volta antes que a vingança vire o único motor restante. Diante disso, agora nós precisamos falar do terceiro membro
membro desse grupo, o Killua. O arco do Killua sempre girou em torno da mesma pergunta: o que fazer com habilidades treinadas exclusivamente para matar? E a resposta é que ele nunca abandonou essas habilidades, só que ele mudou o propósito delas. Primeiro, ele protegeu o Gon, depois ele protegeu a Haruka, tirando ela da própria família que sempre tratou a irmã como uma arma descartável. Agora ele pode proteger o Wobble, um bebê com quem ele não tem nenhum laço direto, completando uma progressão que atravessa a obra inteira. À medida que mais pessoas vão entrando na vida do Killua, mais humano ele vai se tornando e mais ele vai percebendo que existe um mundo completamente diferente do que apenas ser um assassino da família Zordik. Além desse lado mais poético, digamos assim, também cria um tipo de força bastante específica dentro da própria missão externa. O Killua pode neutralizar assassinos antes que eles cheguem perto do bebê, agir como guarda-costas praticamente invisível utilizando a velocidade e furtividade, tomar decisões racionais nos momentos em que o Gon tende a agir por impulso puro e ainda equilibrar a própria relação com a Haruka e a Nanika em paralelo à missão principal. Toda essa evolução como pessoa dá para ser percebido durante justamente a breve aparição dele no capítulo 414, onde nós vemos ele de uma forma completamente diferente. Eu diria que esse é o exemplo perfeito do contraste entre o Killua atual, em paz ao lado da irmã, e o assassino treinado que a família Zordik tentou moldar durante a infância inteira dele. Bom pessoal, agora independente de tudo estar se encaminhando para um retorno glorioso, a gente ainda tem um grande problema. O Gon ainda não recuperou o uso consciente do próprio Nen. Como sabemos, o Jin já confirmou que ele ainda continua possuindo aura, mas sem conseguir acessá-la como antes, o que praticamente devolve o Gon ao estado de uma pessoa comum, antes mesmo de abrir os poros pela primeira vez. E isso, eu preciso dizer, impede qualquer leitura fácil desse retorno. Por exemplo, ele não pode simplesmente voltar e resolver tudo na força bruta, porque ele está genuinamente vulnerável e precisa reencontrar o próprio lugar dentro dessa história sem contar com os mesmos poderes de antes. Porém, mesmo diante desse contexto, existem caminhos plausíveis para essa recuperação, porque mesmo sem o Nen, o Gon ainda carrega instintos apurados, coragem, percepção natural afiada, experiência real de sobrevivência e uma capacidade rara de conectar pessoas ao redor dele, o que já garante utilidade mesmo sem lutar diretamente. Outra possibilidade é a aposta em proteção, e não em raiva como gatilho emocional para o retorno do Nen. Da última vez foi o ódio contra Pitou que o levou ao limite. Agora, proteger uma criança ameaçada representaria um caminho bem mais saudável de reencontrar essa força. E por fim, existe ainda a hipótese de um recomeço quase literal, reabrindo os próprios poros de aura como se fosse uma nova iniciação, carregando uma maturidade que o Gon mais jovem simplesmente não tinha disponível. Independente do que aconteça, uma coisa é certa: o Togashi não vai fazer o protagonista ficar sem suas habilidades para sempre. Talvez até o tipo de Nen do Gon mude, talvez agora ele esteja mais maduro e entenda tudo de uma forma diferente, o que possivelmente pode desenvolver nele uma capacidade de observação tão apurada quanto a do Jin, e por conta disso ele deixe de ser um aprimorador e passa a ter um tipo especial. Bom, de qualquer forma, vamos seguir, porque nós temos uma peça nesse tabuleiro que é extremamente perigosa, tanto para as pessoas ao redor como para a narrativa. Como eu disse anteriormente, o Killua está viajando ao lado da sua irmã, a Haruka, e dentro dela existe a Nanika, ligada diretamente a Ai, uma calamidade do próprio continente escuro. E isso cria um problema estrutural para o roteiro dessa missão. Se a Nanika consegue realizar praticamente qualquer desejo, por que simplesmente não usar esse poder para resolver tudo de uma vez, localizando o Wobble, removendo a maldição ou até encerrando a sucessão inteira através de um único pedido? Bom, para responder isso, por um lado, o próprio Killua já impõe um limite ético claro. Ele rejeita tratar a irmã como ferramenta, exatamente o comportamento que sempre definiu a forma como a família Zordik lidava com ela. Mas isso não fecha totalmente a porta, porque ele já recorreu a Nanika anteriormente, em momentos extremos envolvendo a vida do próprio Gon e o confronto contra o Irumi. Ou seja, em uma situação tão grave envolvendo o Wobble, o Kurapika ou qualquer outra vida em risco real, esse mesmo dilema pode voltar à tona, com usos moderados sendo mais prováveis do que uma solução mágica completa. Por exemplo, remover uma maldição específica, escapar de uma armadilha impossível, detectar algo que nenhum humano comum conseguiria perceber. Porque assim, na minha interpretação, o verdadeiro conflito dramático em torno da Nanika nunca foi sobre a capacidade dela, é sobre se o Killua tem o direito de pedir ou não. Dito isso, Togashi já demonstrou várias vezes ao longo da obra gostar de cortar núcleos narrativos para abrir arcos paralelos, e existe uma possibilidade forte de que o Gon e o Killua ganhem justamente esse tipo de mini arco fora do Black Whale, correndo em paralelo ao clímax da própria Guerra de Sucessão, e isso pode levá-los para um lugar super importante. Calma, pensa só comigo. Porque se o verdadeiro Wobble estiver escondido em algum lugar do mundo, a cidade Meteoro surge como um esconderijo praticamente perfeito. Aquele local é o lugar dos esquecidos, onde ninguém possui registro oficial e ninguém existe de verdade para o resto do mundo. Exatamente o tipo de local ideal para esconder um príncipe que oficialmente não deveria nem existir. Levar o Gon e o Killua até a cidade Meteoro também reabre um gancho antigo, plantado pelo próprio narrador da obra havia anos: o encontro entre Gon e o Jiro. Se a busca pelo Wobble cruzar com rastros da Hina, do Elfin ou do Bizef, tudo indica uma organização ligada a esse mesmo Jiro, um personagem construído em torno do ódio contra a humanidade, funcionando quase como contraponto interno ao próprio horror externo que o continente escuro representa. Independente disso, vamos seguir, porque existe
um problema prático que só reforça essa direção. Se o Wobble realmente estiver amaldiçoado, encontrar o bebê não resolve nada sozinho, porque removê-lo dessa maldição exige um exorcista de Nen, uma habilidade raríssima dentro da obra, representada até agora principalmente pela figura de Abengané, de Greed Island e possivelmente também por Hina, já vista se movimentando justamente na direção da cidade Meteoro. Também vale reparar que essa combinação específica carrega um peso temático que ultrapassa a simples localização de uma criança escondida. A própria origem da trupe fantasma nasceu naquele mesmo lugar, moldada por abandono, exclusão e violência sistemática contra quem o mundo decidiu fingir que não existia. Levar justamente o Gon, o garoto criado à base de amor e comunidade na Ilha da Baleia, para dentro de um território construído em cima do oposto disso tudo, cria um contraste narrativo forte o suficiente para sustentar um arco inteiro por si só, ainda antes de qualquer confronto direto acontecer. Seguindo também, existe uma teoria específica e bastante divertida circulando entre os fãs. O Killua usando Greed Island como atalho para conectar essa missão externa de volta ao próprio Black Whale. No passado, o Gon já utilizou as cartas daquele jogo para se teletransportar rapidamente, e a Bisque, que é uma personagem registrada dentro do próprio jogo, está atualmente a bordo do navio. Se o Gon e o Killua conseguissem acessar ou até mesmo vencer parte de Greed Island de forma rápida, poderiam utilizar essas mesmas cartas para alcançar alguém já registrado ali dentro, encurtando a distância entre o mundo exterior e o coração da própria sucessão. Isso combinaria perfeitamente com o próprio histórico do Killua, que já demonstrou, ainda durante o arco original de Greed Island, a capacidade de acelerar desafios inteiros utilizando inteligência, velocidade e a própria Godspeed. Uma nova passagem rápida por aquele jogo funcionaria tanto como resgate de nostalgia, quanto como ferramenta narrativa prática, permitindo transportar o Wobble, um exorcista ou até os próprios Gon e Killua para dentro do clímax da Guerra de Sucessão, sem depender de uma viagem convencional inteira. Bom, agora nós precisamos falar de uma coisa interessante, algo que o Togashi deixou implícito, mas que é uma maneira bem sutil de dizer que algo irá começar. A cena do Gon aparecendo na Ilha da Baleia ao lado da Noko carrega um peso simbólico que vai além de simplesmente atualizar a localização dele. Ela repete, de forma quase espelhada, a dinâmica antiga entre Jin e Mito, as duas crianças daquela mesma ilha décadas atrás. Um olhando para fora, em direção à aventura, o outro olhando diretamente para a pessoa que provavelmente vai partir. Na minha opinião, o Togashi está utilizando essa cena para questionar silenciosamente o próprio custo de ser um Hunter. Toda partida rumo ao desconhecido deixa alguém esperando de volta na ilha. Se o Gon realmente voltar para a linha de frente da aventura, ele corre o risco real de repetir o mesmo ciclo que definiu o próprio pai. Abandonar uma vida pacífica, seguir para o desconhecido, deixar pessoas específicas esperando e se tornar ao mesmo tempo lenda e ausência para quem ficou. A diferença crucial é que, dessa vez, ele já sabe exatamente o preço dessa escolha, porque cresceu ao lado de alguém que pagou esse mesmo preço a vida inteira. Pessoal, como eu já falei, desde o início desse vídeo, a volta do Gon e do Killua chamou a atenção de toda a comunidade. Porém, além deles, existe uma outra figura que, mesmo sem aparecer diretamente nas páginas principais do capítulo 414, foi mencionado. E eu estou falando do Leório, que surge como ícone de encerramento do capítulo. Isso coloca simbolicamente os 4 protagonistas originais separados, cada um focado em sua missão. O Kurapika no centro absoluto da guerra, o Leório ainda a bordo do navio como um dos Zodíacos, o Gon na Ilha da Baleia e o Killua viajando ao lado da Haruka. O retorno do Gon e do Killua reacende dessa forma a própria ideia de reunião entre os 4, não necessariamente como um encontro físico imediato, mas como uma convergência temática, com cada um tendo sua própria missão, mas que no fim tudo irá apontar para o mesmo resultado. Diante disso, eu preciso dizer que existe um risco real de leitura equivocada em torno desse retorno. Tratar o Gon e o Killua como se fossem chegar a simplesmente resolver a Guerra de Sucessão inteira através de força bruta ou de um milagre qualquer envolvendo a Nanika. É claro que tudo isso são possibilidades, mas esse arco continua pertencendo ao Kurapika, e o papel dos dois serve para expandir essa guerra, não substituir quem já está carregando ela havia dezenas de capítulos. A função deles envolve proteger o Wobble fora do navio, abrir essa missão paralela específica, preparar terreno para o próprio continente escuro e ajudar o Kurapika de forma indireta, sem apagar tudo que ele já construiu sozinho até aqui. E é por isso que vale reparar ainda em um detalhe que muda a expectativa de ritmo para esse arco inteiro. Existe uma contagem específica de 49 dias restantes até o fim oficial da sucessão, mencionada dentro da própria narração recente. Isso sugere que a lei marcial do príncipe Benjamin, por mais tensa que pareça, provavelmente não representa o clímax imediato de tudo. Esses 49 dias abrem espaço suficiente para um mini arco inteiro envolvendo o Gon e o Killua, investigação fora do navio, busca ativa pelo Wobble, procura por um exorcista capaz de reverter a maldição e o próprio processo gradual do Gon reencontrando o Nen perdido. E olhando um pouco mais para frente, esses dois personagens carregam uma conexão natural com o próprio continente escuro que nenhum outro personagem disponível reúne com a mesma força. O Killua já mantém uma ligação direta com a Ai, uma das calamidades daquele mesmo continente,
o que faz dele possivelmente o primeiro personagem da obra a olhar para uma dessas ameaças e enxergar, ao invés de uma arma ou um monstro, uma irmã. Já o Gon, por outro lado, é o filho do Jin, e a própria figura de Don Freaks aparece ligada de forma ainda obscura àquele território desconhecido, sugerindo que o arco final da jornada Hunter dele pode exigir encarar justamente esse lugar. A diferença aqui é que o Gon já não busca mais o mesmo objetivo de antes. Ele reencontrou o pai, e agora ele precisa descobrir quem ele é sem essa meta específica movendo cada decisão. Proteger o Wobble, reencontrar o próprio Nen e reencontrar o Killua são apenas alguns passos que ele precisa dar enquanto trilha seu próprio caminho para se tornar um dos maiores Hunters que o mundo já viu. Pessoal, o fim da Guerra de Sucessão vai trazer de volta todos os personagens de volta, mas isso não deve ser considerado um encerramento, e sim o começo da maior aventura de cada um deles. E os papéis que ele irão desempenhar agora ajudando o Kurapika irão servir de preparação para quando a verdadeira expedição começar. Bom, agora é com vocês. Me conta aqui embaixo. Vocês acreditam que o verdadeiro Wobble realmente está escondido na cidade Meteoro? Você acha que o Killua vai precisar recorrer a Nanika antes desse mini arco terminar? E por fim, você prefere ver o Gon recuperando o Nen através da proteção ou através de outro gatilho completamente diferente? Deixa aí nos comentários. Porque no fim, se você chegou até aqui, eu peço duas coisas. Deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser entender assim, ó, 100% do porquê que a Trupe Fantasma é tão importante para o universo de Hunter x Hunter, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.